Eu queria conversar hoje sobre uma questão que me incomoda. Talvez não te incomode, mas a mim incomoda e incomoda muito. Que é a gente jogar luz nas coisas laterais, em vez de jogar luz nas coisas principais. A gente faz isso o tempo inteiro. Na nossa vida pessoal, vira e mexe, a gente está jogando luz nas coisas laterais, sem olhar para o principal. Mas quando a gente vê um debate nacional perdendo tempo com questões laterais, e as questões centrais não são discutidas, ou não com a mesma intensidade, a gente tem que parar e pensar e falar, bom, o que a gente pode fazer para não repetir isso agora em 2023, né? Como é que a gente faz para concentrar o foco da nossa atenção, o centro da nossa atenção, a nossa energia naquilo que realmente interessa? Isso vale para a nossa vida, já falei. Então pensa, qual é a importância de o novo presidente, terceiro mandato dele, né, futuro presidente Lula, receber a faixa, ou não existir uma faixa presidencial? Qual a importância? Ah, não, seria bacana, porque são ritos, são símbolos, e é de símbolos e ritos que se faz por repetição uma tradição, e a tradição reforça a democracia e reforça os valores. Tá bom, ok, tudo bem. Mas a gente já sabe que, pelo menos o que tudo indica, a não ser que a gente tenha uma surpresa incrível, que aquilo que interessa é o presidente que sai entregar a faixa para o presidente que entra. Não sendo isso, se vai ser o Hamilton Mourão, se vai ser o Arthur Lira, se vai ser o chefe do cerimonial do governo que sai, se vai ser um integrante da guarda, não importa. Importa é outra coisa. Aliás, não importa nem se tem faixa ou se não tem faixa. Legal, eu acho bacana, volto a dizer, ritos são fundamentais, liturgia é fundamental. É fundamental, é importante, é bacana, é legal, sabe? Toda vez que um presidente americano toma posse, acontece a mesma coisa. Toda vez que um presidente brasileiro toma posse, acontece a mesma coisa. É legal. Aqui a gente tem muito mais surpresa do que lá. Até porque, dos 40 e tantos ocupantes da presidência da República, a menor parte foi eleita pelo voto direto. A menor parte foi eleita pelo voto direto. E se a gente considerar voto direto, a velha República, né? Mas se a gente considerar todo mundo, toda pessoa um voto, nada. Tivemos pouquíssimas eleições com eleição direta mesmo. Então isso é o mais importante do que a faixa, não ter faixa, tem a faixa, o Bolsonaro vai entregar a faixa, não vai entregar a faixa, o Hamilton Mourão vai entregar a faixa, não vai entregar a faixa. O que interessa não é quem vai entregar a faixa para o Lula. O que interessa é o que o presidente eleito vai fazer depois que colocar a faixa no peito. É o que interessa para nós. A partir de 2023, dia 1, a gente tem um novo governo. Sai o governo Bolsonaro, entra o governo Lula. A gente sabe o que foi o governo Bolsonaro. A gente sabe o que foi o governo Lula 1, Lula 2. A gente sabe também, lamentavelmente, o que foi o governo Dilma. E, felizmente, o que foi o governo Temer. A gente quer poder dizer que este governo que entra vai ser um governo bem sucedido, com faixa, sem faixa, com tênis, com sapato, com fraque, meio fraque, cartola. Não interessa. Interessa o que ele vai fazer depois de colocar a faixa no peito, né? Perceba, quando a gente pega um governo é montado com ministérios. Do ponto de vista administrativo, a gente já conversou sobre isso aqui, um número menor de ministros pode facilitar a vida do presidente. Do ponto de vista político, no entanto, que é na relação, o jogo de poder com o Congresso Nacional, talvez um número menor de ministros não seja suficiente para formar a maioria. E aí não tem o que fazer. Aí você tem que pegar aquele bolo e fatiar em um monte de fatias, porque você precisa agradar o PSD, o MDB, seja lá quem mais, o PT, que abocanhou um monte de ministério, que já quer pegar tudo para ele. O PT, isso é meu, isso aqui é meu. Mas peraí, isso aí não é ministério, então devolve. E esse aqui é ministério. Mas até o da pesca, PT, não, então devolve.
O PT quis pegar tudo. Mas tem que agradar outros partidos. Agradar porque precisa do voto, não é agradar porque quer deixar o Renan Calheiros feliz, o Helder Barbalho, o Jader Barbalho feliz, a Simone Tebet feliz. A Simone Tebet feliz ou infeliz é irrelevante. É absolutamente irrelevante. O que é relevante é montar um arco de aliança suficiente para que o governo eleito possa fazer as transformações, desde que a gente saiba que serão transformações positivas. A gente nem sabe quais são as transformações que esse governo quer fazer. Então, um Lula sem projeto, com faixa, eu prefiro um Lula com projeto sem faixa. Esquece a faixa, bota o projeto, o que vai fazer? Qual é o seu programa de governo? O que vai acontecer com a saúde no Brasil? O que vai acontecer com a educação no Brasil? Quais serão as reformas que serão tocadas? Não adianta falar, farei a reforma tributária, tá? Mas qual? Qual? 100% de imposto de herança para todo mundo? 100% de imposto de renda nos salários acima de 5 mil? Não, e vamos rever a reforma trabalhista. Vamos botar todos os sindicatos de volta. Pô, aí não, né? Aí não. Aí é melhor não aprovar. É melhor deixar como está. Então, é importante que a gente discuta o que vai fazer depois de colocar a faixa. Porque a faixa, vai lá, põe a faixa, tira a faixa, guarda a faixa, ela vai para um cofre e lá ela fica. E aí ele vai para o palácio, aí ele vai para a sala dele, o gabinete presidencial, no Palácio do Planalto. E aí? Aí começa a governar com esses 37 ministros. Ele não conseguiu nomear todos ainda, mas começa a governar. Então, ele botou a Simone Tebet no Ministério do Planejamento para agradar a Simone Tebet, porque ela estava incomodada, afinal ela não ia fazer parte do governo, o futuro dela ia ser incerto, como é que faz, como é que não faz. Então, agradar a Simone, ela dá ao Ministério do Planejamento, mas não dá nada para ela. Não dá. Ela não cuida de nada. Nada. Ela cuida do IBGE e do IPEA. Acabou, é isso que ela faz, Ministério do Planejamento. O resto, ela integra comitês comandados por outros ministérios. Não comanda mais nada. Mas tá bom para ela. Um gabinete a mais lá, ministra Simone, agora com a palavra ministra Simone Tebet. Ok, bacana. Vamos ver quanto tempo dura isso e qual é a função. Então ele fatiou a área econômica em indústria e comércio, planejamento, fazenda, tal. Indústria e comércio colocou o vice. O resto é o Haddad. Como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser? Qual vai ser a dinâmica? O Haddad vai despachar com a Simone Tebet. A Simone Tebet vai ter que aprovar coisas com o Haddad. O Ministério da Agricultura, se ela tiver uma ideia... Porque planejamento, gente, CEPLAN, né, a velha Secretaria de Planejamento, Ministério do Planejamento, é um negócio importante conceitualmente. Em tese, é de onde partem os planos do governo. Para onde vamos? Deveria ser ela. Então ela seria um think tank, né? Uma central de reflexões e pensamentos, ideias e projetos desse governo. Sério mesmo que alguém acredita que a Simone Tebet recebeu essa missão poderosa do presidente Lula? Claro que não, né? Não é o que parece. Mas é isso que interessa discutir. É isso que a gente tem que olhar. Quem vai ter poder? Quem vai decidir o quê? Como? E como essas decisões vão ajudar a nossa vida? Vão mudar a nossa vida para melhor. Para melhor. Os erros e acertos do governo Bolsonaro a gente já conhece. O PT agora vai tratar de fazer um diagnóstico, já fez, mas vai tentar dar divulgação ao diagnóstico da herança maldita. Da herança maldita. Como, aliás, em 2003 também fez a herança maldita do governo Fernando Henrique. Quando, na verdade, o governo Fernando Henrique deixou uma herança bendita. Deixou problemas, sim. Deixou problemas, sim, mas conseguiu estabilizar a moeda brasileira. A moeda brasileira passou a ter valor. A gente pôde saber quanto que custava R$1. Aliás, o que você comprava com R$1, com R$2, com 10 centavos. Com uma inflação de 80%, como estava em março de 1990, 70 e tantos por cento, você não conseguia fazer conta. Collor tentou derrubar a inflação, não conseguiu. Sarney antes tinha tentado derrubar a inflação, não conseguiu. Quem conseguiu foi o governo Itamar Franco, com o Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique aprofundou transformações, privatizou, fez coisas muito importantes. Deixou muita coisa para fazer, mas não é uma herança maldita. É pegar dali o bastão e seguir em frente. E agora? Não tem nenhuma conquista?
Não é uma conquista ter feito o que fizeram com a Eletrobras? É uma conquista, sim. É uma conquista, sim. Não faz o menor sentido agora o governo Lula tentar dar um bote e tentar retomar o poder estatal sobre uma empresa que foi privatizada. Isso é um crime. É um crime contra os investidores, contra a sociedade brasileira, que aprovou esse modelo no governo que estava incumbido de fazer isso. É para sair daqui para frente. Não pode ficar voltando para trás para refazer tudo que foi feito. Senão nada anda nunca. É uma loucura. Então, isso é muito mais importante, essa discussão é muito mais importante do que quem vai entregar a faixa. Se o Lula vai de carro blindado ou se o Lula vai de carro aberto. O importante é, o Lula vai tomar posse. Ele vai entrar no Congresso Nacional, vai assinar o livro, que é um livro que desde Deodoro existe. Ele vai inaugurar o tomo 3, o terceiro volume do livro. Tem 2 volumes, eles ficam guardados. E ele vai assinar o termo de posse. Pá! A partir daquele momento, ele é presidente, ele e o Geraldo Alckmin vice-presidente. Então vão para o Palácio do Planalto, onde, em tese, a partir daí nada mais é tudo cena, porque eles, assinando o termo de posse, são presidente e vice-presidente da República. E daí a liturgia eles recebem o cargo, que já receberam. Então nem precisaria fazer isso. E depois tem uma cerimônia para os chefes de Estado e representantes diplomáticos que vão prestigiar essa posse. E aí começa o jogo. Então, eu estou muito mais preocupado em olhar para o jogo que começa daqui 3 dias, gente. Daqui 3 dias. Daqui a pouco, a Débora já falou isso algumas vezes, o Fábio também, eu também. Puxa vida, já se passaram 30 dias. Olha, nós já estamos em fevereiro. Puxa vida, já estamos em março. Olha só, o primeiro trimestre já foi. E o governo, embora dure 4 anos, ele tem que dizer que veio na largada. Esse governo, diferente de outros governos, por essa complexidade ministerial, a gente só vai entender o poder de cada ministro depois que o jogo começar. Porque é um fatiamento tão grande, quase recorde. O recorde é Dilma com 39, mas é quase recorde, porque são 37. Ele mesmo, Lula, teve 37, que a gente precisa entender quem manda no quê, como é que funciona, real, né, o que é o poder de A ou de B, as trombadas que nós vamos ver. O Aloysio Mercadante vai ser apenas, não que seja pouco, o presidente do BNDES, ou de lá, da presidência do BNDES, ele vai dar pitacos na economia, coisa que nunca fez. Aliás, pitacos ele deu, nunca foi ouvido. Vai ser ouvido? Como é que vai funcionar isso? O Haddad vai ser um super-ministro? O Haddad vai ser o posto Ipiranga? Só que porque, como tem uma visão estatizante, posto Petrobras, BR, Petrobras, enfim, a gente vai ver isso quando o jogo começar, e esse jogo começa dia 1º. Então, o que eu quero deixar como mensagem hoje, reflexão, para quem concorda, obviamente tem gente que acha que não faz sentido, mas não vamos gastar o nosso tempo de olho nas coisas laterais como a faixa presidencial, que é um mero detalhe. O que interessa é o que o Lula vai fazer com ela.